Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Aqui, diariamente, nós estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Atualmente estamos na primeira parte desta obra que trata da doutrina, ou seja, do que em termos de doutrina, seja da igreja, seja o espiritismo, é dito sobre os elementos que compõem esse universo, não é? Do céu e do inferno. Então, nós estamos no capítulo 9, que trata dos demônios. E ontem nós começamos o item 16. O item 16 está falando desses anjos caídos, que não podem, assim como aqueles, como os homens, não é? Como os seres humanos que erram e não têm remissão, têm que ficar para todo sempre no inferno, eles, os caídos, também não têm remissão. E têm que ficar para todo sempre no mal. É isso. Não tem outro caminho, não vão voltar para o céu, vão ficar ali mesmo no inferno como demônios. E aí o que eles fazem? Atazanam. Não tem outra palavra, não é a palavra que Kardec usa, mas vamos ver aqui o último parágrafo de ontem e completamos, então, o item 16. Com tais inimigos, a vida do homem, ou seja, do ser encarnado, desde o berço até o túmulo, não pode ser senão uma luta perpétua, porque eles são poderosos e incansáveis. Então, estamos lá, não é? Dentro dessa visão, sempre à mercê desse ataque contínuo, pertinaz. E aí vem o início do estudo de hoje, do item 16, não é? Do capítulo 9, que diz assim: esses inimigos, com efeito, são aqueles mesmos que, depois de terem introduzido o mal no mundo, veja, dentro dessa doutrina, o mal, para o espiritismo, é o reflexo da imperfeição do ser humano, porque o que existe é o bem, Deus é o bem e cria. Sua criação é toda perfeita. Mas o espírito, ele é imperfeito na medida em que é criado simples e ignorante, tem que passar por uma fieira de experiências até a perfeição. Mas aqui é dito que são esses anjos caídos que introduziram o mal no mundo. Veja a diferença de visão, não é? Então, depois de terem introduzido o mal no mundo, vieram cobrir a terra de espessas trevas do erro e do vício. Aqueles que durante longos séculos se fizeram adorar como deuses e que reinaram soberanamente sobre os povos da antiguidade, aqueles, enfim, que exercem ainda o seu império tirânico nas regiões idólatras e que fomentam a desordem e o escândalo até no seio das sociedades cristãs. Então, é interessante que faz nos lembrar muito o que ouvimos muitas vezes de outras confissões religiosas, de que, na verdade, não é o homem que erra, é o demônio. O demônio sempre é o culpado de tudo. Já o espiritismo não existe vontade maior que a nossa, senão a vontade divina. E se alguém tem uma vontade acima da nossa, é porque nós delegamos isto, né? Nós entregamos ao outro um poder que é nosso e só nosso, que é a nossa vontade. Somos influenciados? Somos fracos? Ainda somos, por isso Jesus nos diz: vigiai e orai para não cairdes em tentação, porque sim, ainda somos fracos, mas, diz o Salmo, tudo posso aquele que me fortalece. Ainda somos muito fracos, mas Deus nos fortalece. Por isso, precisamos buscar esta fortaleza em nós.
Por quê? Porque também a fraqueza está em nós, não é? E ele continua dizendo: para compreender tudo o que tem de recursos a serviço de sua maldade, basta notar que nada perderam das prodigiosas faculdades que são o apanágio da natureza angélica. Ou seja, eles teriam o poder dos anjos para fazer o mal. Sem dúvida, o futuro e, sobretudo, a ordem sobrenatural têm mistérios que Deus se reservou e que eles não podem descobrir, mas sua inteligência é bem superior à nossa, porque percebem, num golpe de vista, os efeitos em suas causas e as causas em seus efeitos. Essa penetração, isso quer dizer que eles têm uma capacidade de ver e compreender toda a situação, vamos dizer assim, em âmbitos anteriores e até posteriores em termos de consequências, não é? Essa penetração lhes permite anunciarem antecipadamente acontecimentos que escapam às nossas conjecturas. A distância e a diversidade dos lugares se apagam diante da sua agilidade. Então, são ágeis. Mais prontos que o raio, mais rápidos que o pensamento, se acham quase ao mesmo tempo em diversos pontos do globo e podem descrever à distância as coisas que testemunharam na própria hora em que se cumprem. Bom, isto é claro que são recursos de espíritos superiores, mas aqui são anjos caídos, né? Então tem os recursos dos anjos a serviço do mal e da maldade. Que está Deus nisto tudo, não é? Continua aqui, isto aqui tudo está entre aspas, porque é da doutrina da igreja. Não frisei isto no início, falei ontem, mas esqueci de dizer hoje. Isto tudo está entre aspas, isto não é Kardec falando, perdão, acho que em algum momento eu disse que era Kardec falando, se eu falei, apague. Está entre aspas, isto tudo são registros da Igreja Católica sobre os demônios. Continua, então, Kardec nos trazendo esses registros que dizem: as leis gerais com as quais Deus rege e governa este universo não são do seu domínio. Não podem derrubar as leis, claro, são leis de Deus e são perfeitas, então não podem ser derrubadas porque são perfeitas, nem substituídas, nem melhoradas. Por quê? Porque são perfeitas. Essas são as leis de Deus. Nem, por consequência, predizer ou operar verdadeiros milagres, ou seja, não podem agir além das leis de Deus. Mas eles possuem a arte de imitarem, ou, vamos dizer assim, aqui eles falam arremedar, fazer mesmo como se fosse, em certos limites, as obras divinas. Sabem quais fenômenos resultam da combinação dos elementos, ou seja, eles criam um falso fenômeno para dizer o que eles são capazes de fazer, né? Isto tudo dentro da ideia que a igreja traz, ok? Nada do que eu digo quer dizer que seja real. É o que eles trazem. A doutrina, a doutrina traz. E pressentem não, e presidem, ou seja, estão à frente, com certeza, aqueles que chegam naturalmente como aqueles que eles mesmos têm o poder de produzir. Vou ler isto aqui. Sabem quais fenômenos resultam da combinação dos elementos e presidem, com certeza, aqueles fenômenos que chegam naturalmente como que chegam naturalmente
como aqueles fenômenos que eles mesmos têm o poder de produzir. Nós também temos poder de produzir fenômenos. Não é? A física nos ensina a produzir vários fenômenos, não é? Não é difícil. Daí esses oráculos numerosos, esses encantos extraordinários, dos quais os livros sagrados e profanos nos guardaram a lembrança e que servem de base de alimento a todas as superstições. Muito bem. Este aqui continua sendo, embora na minha edição eles abriram as aspas no início, mas não fecharam as aspas no final do parágrafo. Interessante. Como tudo está com aspas, inclusive o próximo, vou fazer as aspas. Mas não tem aspas. E no próximo, abre as aspas de novo. Ou seja, como é que tem um parágrafo que tem no início, abre as aspas, e no final do parágrafo não fecha já as aspas. E todos os demais parágrafos estão com aspas no início e no final, então é justo que eu coloque também no final. Ok. E por último, no item 16, nós temos... Está falando desses poderes que eles têm, mas nós temos poderes também de fazer, até em crianças na aula de física fazem fenômenos. Mas aí eles fazem de uma forma impactante para impressionar e, vamos dizer assim, iludir. Eu disse antes que essas criaturas têm uma inteligência superior à nossa, mas que, embora tenham alguns recursos dos anjos, porque são anjos caídos, podem menos, afinal, cair, não é? Sua substância simples e imaterial os subtrai aos nossos olhares, ou seja, não podem ser vistos, os demônios. Estão ao nosso lado sem serem percebidos, atingem nossa alma sem atingirem nossos ouvidos. Queremos obedecer ao nosso próprio pensamento. Isso é influenciação, é assim que se dá, tanto com os bons quanto os maus. Só que os maus, eles, vamos dizer, eles forçam. Jamais um bom espírito vai forçar. Eles sugerem, aconselham, mas não intimidam, ameaçam. E nós, às vezes, percebemos pensamentos que nos chegam ameaçadores. Bons espíritos não ameaçam, bons espíritos não atemorizam. Bons espíritos nos fortalecem, nos encorajam, nos estimulam, nos pacificam. Isso fazem os bons espíritos. Então, esses pensamentos positivos, calmos, são bons espíritos. Porque nós estamos como abertos a receber ondas. Por isso é importante nos colocarmos aqui, costumamos falar de FM para termos uma ideia disso, não é? Em termos de frequência. A palavra é essa, frequência. Se ficarmos com pensamentos pesados, isso inclui tristeza, isso inclui revolta, isso inclui indignação, isso inclui irritabilidade. Então, tudo isso faz cair a nossa frequência. E aí podemos ir para o AM. E aí, o que a gente vai pegar? Quais são as estações? É isso. Então, nós vamos percebendo essas ondas, porque o nosso pensamento é em ondas, e o nosso pensamento entra em sintonia com ondas afins. Então, precisamos estar afins com os amigos espirituais. Daí, vigiar e orar. Orar nos ajuda a nos manter a nossa onda de pensamento mais alta. Então, isso vai se dar, nós não os vemos, eles atingem nossa alma sem atingirem nossos ouvidos, cremos obedecer ao nosso próprio pensamento quando sofremos as suas tentações e a sua funesta, ou seja, infeliz influência. Nossas disposições, ao contrário, lhes são conhecidas,
pelas impressões que delas mostramos. Então, nós estamos vibrando, eles leem as nossas vibrações. E eles nos acatam comumente pelo nosso lado, eles nos atacam comumente pelo nosso lado fraco. Tentação, não? Tentação é o nosso lado fraco, para não cair em tentação, não é? De Jesus. Para nos seduzirem, mais seguramente, têm o costume de nos apresentar enganos e sugestões conforme as nossas tendências. Então, vou tentar assim nos enganar sutilmente, porque nós mesmos estamos trazendo em nós enganos. É o botar a lenha na fogueira, não é? Então, engodos e sugestões conforme as nossas tendências. Modificam a sua ação segundo as circunstâncias e segundo os traços característicos de cada temperamento. Mas as suas armas favoritas são a mentira e a hipocrisia. A hipocrisia é aquela mentira que tem cara de verdade, mas não é. Não é? Mentira e a hipocrisia. Muito bem. Fechamos o item 16. Amanhã estaremos de volta com mais um Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Até amanhã, muita paz a todos.